Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor. Sim, é o que a igreja clama. É agora, hoje, que celebramos Pentecostes, a festa dos 50 dias após a Páscoa, culminando assim este tempo pascal na vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E com a igreja rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, pelo mistério da festa de hoje, santificai vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Minha irmã, meu irmão, estamos então vivendo neste tempo, assim, o encerramento do tempo pascal. Estamos vivendo hoje o domingo, já o domingo de Pentecostes. É assim que a igreja celebra a vinda do Espírito Santo. É assim que a igreja atualiza este mistério. A igreja que estava inicialmente ali com os apóstolos, como que com medo, as portas fechadas. Agora vem o Espírito Santo e rompe assim as portas de dentro para fora. Os apóstolos podem anunciar agora. Os apóstolos têm a coragem, têm a força, a fortaleza de Deus e anunciam a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que mataram Jesus agora podem saber que ele ressuscitou. Aqueles que negaram o Filho de Deus agora sabem que os apóstolos o afirmam como ressuscitado, pois os apóstolos são as testemunhas da ressurreição e agora eles têm a força do Espírito Santo para dizer ao mundo inteiro: o Cristo, o Jesus Cristo, que foi morto, ele ressuscitou, subiu ao céu e nos enviou o Espírito Santo dele e do Pai. Então, irmão e irmã, nesta sintonia, nesta certeza, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal. Desde já, compartilhe, desde já dar um like, desde já comente, para que assim todos nós possamos sentir a sua presença também aqui neste canal. Muito obrigado pela sua presença. Vamos então ouvir o Santo Evangelho, lembrando que hoje as leituras, a primeira da Santa Missa é Atos 2, capítulo 2, Atos 2, versículo de 1 a 11, e o Salmo 103. Também a primeira leitura da missa, uma das opções é 1 Coríntios 12, 3b, 7 e depois 12 e 13, os versículos. E o Evangelho é João 20, 19 a 23, que vamos ouvir agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, então, este é o Evangelho de hoje. É a boa nova em que nosso Senhor anuncia a seus discípulos a paz. O Senhor ressuscitado aparece a seus discípulos. Esta é a perspectiva, inclusive, do Pentecostes em João. O evangelista João diz que foi ali que Jesus, ressuscitado, deu o Espírito Santo a seus discípulos. Ele apareceu, estando os discípulos às portas fechadas, assim como a narrativa de Lucas. Lucas, na primeira leitura, que nós vamos ouvir, quem vai à missa, né? Vamos falar um pouco dela também. Mas, na primeira leitura, então, da missa de hoje, Lucas diz que os apóstolos, estando no dia de Pentecostes, as portas fechadas, de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania e encheu a casa onde eles estavam. E assim
nosso Senhor, né, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, né? O Senhor Espírito Santo vem sobre os apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e apareceram línguas como de fogo e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Então, assim aconteceu o Pentecostes, segundo Lucas. Foi 50 dias após a Páscoa. João, então, já conta que aconteceu de modo com que o ressuscitado soprou sobre os discípulos. Obviamente, a gente pode também entender o seguinte, que Jesus ressuscitado deu o Espírito Santo aos apóstolos, deu o poder de perdoar pecados, então, instituindo assim o poder do perdão dos pecados, ou seja, o sacramento da reconciliação, a penitência, o perdão. Os apóstolos podem, então, perdoar os pecados do povo. Assim nós entendemos, e a igreja foi construindo este sacramento ao longo da história de perdão, de misericórdia, e, portanto, o mesmo perdão que é dado no batismo, o cristão que era pagão e é perdoado no dia do seu batismo, também ele pode ser perdoado durante a sua vida de arrependimento. Porque nós cometemos erros e pecados, falhas, mas essas falhas, esses pecados, podem ser perdoados com a graça do Espírito Santo que Jesus deu aos apóstolos. E, portanto, a igreja distribui por meio dos sacerdotes, que os sacerdotes são os primeiros os bispos, e os bispos sucessores dos apóstolos, e os presbíteros recebem do bispo este poder, de poder também perdoar os pecados. O poder de poder, tá vendo? Pode-se perdoar, assim, os pecados dos fiéis, porque foi o próprio Jesus que disse, a quem vocês perdoarem os pecados, esses serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, esses lhes serão retidos. Então, no dia de Pentecostes, celebramos também a instituição do perdão. Lembrando que nós celebramos a instituição da Eucaristia na véspera da Paixão do Senhor, na Quinta-feira Santa, o sacramento da Santa Missa, e que culmina na Paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. E agora, mais um sacramento, o sacramento da reconciliação. Porque no batismo, né, e Eucaristia, e nós encontramos assim, com o crisma, a confirmação de Deus, o Espírito Santo. Inclusive, hoje também é bonito, em muitos lugares se celebra o sacramento do crisma no dia do Espírito Santo. E a reconciliação, que beleza. Então, estes sacramentos que animam os cristãos a viverem cada vez mais unidos na força do Espírito Santo são celebrados neste dia magnífico. Que graça, que bênção é saber que a igreja está presente, a igreja que é fruto do Espírito Santo. Sim, porque Jesus fundou a igreja, mas ainda faltava alguém para completar a presença, para se fazer presente na igreja e a igreja, sim, se mostrar ao mundo. Era o Espírito Santo. O Pai criou tudo, o Espírito Santo é aquele que, depois do Filho redimir o mundo, vem e completa a obra e nos dá a força para que nós, movidos por sua graça, então testemunhemos. Como os apóstolos, que lá ainda no livro dos apóstolos, eles começaram a pregar, a falar em outras línguas. E aí os estrangeiros começaram a dizer, os estrangeiros que eram quem? Os judeus que moravam já muito em outros lugares, os judeus que habitavam em outras nações, não conseguiam mais compreender na sua língua hebraica, a língua original do povo, e na língua que eles, de onde eles vinham, porque eles foram lá para celebrar a festa chamada, né, a festa da colheita, a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa dos judeus, e coincidiu agora, o novo Pentecostes, a festa cristã, né, do Espírito Santo sobre a igreja. Então, agora, o Espírito Santo completa, assim, quem precisava para que o anúncio do Evangelho se espalhasse pelo mundo. E foi essa força. Então, eles compreendiam em sua língua. Aqueles homens estrangeiros compreendiam no seu idioma o que os apóstolos estavam falando. E eles, né, diziam, oh, nós que somos de tantos lugares, nós somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia, de todos esses lugares onde havia judeus que não entendiam mais sua língua, mas vieram então para celebrar no Templo de Jerusalém a festa do Pentecostes judaico, que é a festa da colheita, que também é a festa da celebração da entrega da lei. Eles celebravam assim, olha, na Páscoa nós celebramos a fuga do Egito. Agora, deste jeito, 50 dias depois, nós celebramos Deus entregando a lei a Moisés, que entrega ao povo. E é assim que acontece o Pentecostes, segundo a visão de São Lucas, nos Atos dos Apóstolos. No Evangelho de João, nós então estamos aqui com essa
tela, que você consegue ler, creio que consegue ler pelo tamanho da letra, né, o evangelho de hoje, né? Que quando Jesus sopra dizendo a paz esteja convosco. E depois mostrou as mãos, ou seja, porque a paz só vem pela paixão de Cristo, pela sua morte e ressurreição. A paz só vem para aquele que acredita que aquele que morreu ressuscitou. Então Jesus nos dá a paz por sua morte. Ele foi aquele que reconciliou. Nós estávamos como que em conflito, o céu e a terra haviam um conflito, porque os homens pecadores não estavam reconciliados com o Santo dos Santos, seu Criador. Mas agora Jesus, que deu a vida por nós, ressuscitou, então ele reconciliou. O Cordeiro foi imolado. Aqui está a paz. Esteja convosco, vocês estão reconciliados. Recebam o Espírito Santo e Jesus sopra sobre eles e diz: a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem não perdoados serão retidos. Para dizer que agora o perdão é dado, porque o Cordeiro imolado é o ressuscitado. Então, meu irmão e minha irmã, nesta festa do Espírito Santo, sejamos nós sinais de amor, sejamos nós sinais de paz, de reconciliação. O Espírito Santo que está em nós não é um espírito de brincadeira, é um Espírito Santo de amor. É um Espírito Santo que nos quer motivados a sermos igreja, a estarmos em comunhão com os apóstolos. E hoje a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, é aquela que está unida aos seus bispos. O Papa, que é o sucessor de Pedro, Papa Francisco, ele é aquele que faz com que a igreja mantenha-se unida na sã doutrina, no ensinamento, na atualização do evangelho hoje, em 2000, por exemplo, e 24. Então nós somos chamados a atualizar sempre esta presença do Espírito Santo, vivendo em comunhão. Lembrando, ontem na vigília de Pentecostes, né, no sábado, a vigília de Pentecostes, traz a primeira leitura a Torre de Babel. Foi em Babel que o homem se dividiu, muitas línguas, porque eles queriam ser ou chegarem a Deus por conta das suas próprias forças, construindo uma torre. Deus, então, desarma aquela torre e diz, olha, vocês agora não entenderão um ao outro. Então, eles ficaram confundidos. Babel é confusão. Agora, no Espírito Santo, aquela descida do Espírito Santo sobre os apóstolos em Jerusalém já não é mais confusão. É onde os apóstolos falam pelo Espírito Santo em todas as línguas, a língua do amor, a língua do evangelho. Esta linguagem que faz com que a igreja no mundo inteiro possa professar a única fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai na graça, no poder do Espírito Santo, no amor. O amor que há em nós, o amor que há entre cada cristão, entre si e entre outros que não são cristãos. Este amor é o Espírito Santo de Deus. Que nós estejamos cada vez mais unidos nesta graça, celebrando o Pentecostes como esta efusão do amor de Deus em nossos corações, para que nós também possamos transmitir este amor a muitas e muitas pessoas, não só em igreja, mas sempre em nosso trabalho, em nossa casa, em nossos estudos, em todos os lugares. Se nós não formos capazes de amar, de sermos solidários, de sermos capazes de sermos sensíveis, de lutar a favor da vida, desde a sua concepção, nunca aceitando, por exemplo, o aborto, nunca aceitando o assassinato de ninguém, pode ser ele o maior criminoso. Toda e qualquer morte é contra o Espírito Santo. Toda e qualquer destruição da natureza é contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que renova a face da terra. Não somos nós que queremos fazer as nossas babéis de cada dia, queremos nós construir o que construímos como se nós fôssemos os donos de tudo. Deus já mostrou que Ele é o Senhor. Então, abramos os nossos corações para o Espírito Santo, para que Ele renove a nossa vida. E como discípulos e discípulas de Jesus hoje, cheguemos ao Pai, que é aquele que é a vida verdadeira e que nos deu o Filho e assim nos preenche com o Espírito Santo para vivermos seu amor eterno, hoje e sempre. Amém. Obrigado, minha irmã, meu irmão, por acompanhar este vídeo. E espero vos encontrar em outro momento, para assim continuarmos partilhando a graça do Evangelho, a Boa Nova. Naqueles minutos de Boa Nova pequenos, os pequenos vídeos, os shorts, mas também em vídeos mais longos e em lives neste canal. Deus te abençoe hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.